Olá, bem-vindos ao programa de atualização continuada em odontologia. Hoje trazemos para vocês o professor Dr. Celso Augusto Lemos Júnior, um distinguido professor que trabalha na área de estomatologia, ou seja, diagnóstico, tratamento, propedêutica, tudo aquilo que se refere à área de doenças. E o tema que nós abordaremos hoje será os cuidados odontológicos dos pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço. O tratamento quimioterápico, radioterápico, ou seja, o que fazer com os nossos pacientes, não, doutor Celso? Antes, durante e após o tratamento. É um tema que está no nosso coração, é um tema que tratamos dele já de diversas maneiras nesse programa, e um tema que eu sempre faço ênfase, porque uma das coisas que mais me chama a atenção nos dias de hoje ainda é que esses casos de câncer não sejam diagnosticados ainda na sua fase inicial. Ainda nós temos alguns casos que chegam por descuido, por desconhecimento, a uma fase bastante avançada. E a nossa meta seria que todos os diagnósticos dos cânceres de cabeça e pescoço fossem feitos numa fase inicial. Professor Celso Lemos é professor doutor do Departamento de Estomatologia da Universidade de São Paulo, e eu tenho certeza de que a sua palestra será muito benéfica para todos nós. Professor. Muito obrigado, Moacir. Inicialmente, queria agradecer o convite do Dr. Moacir, por possibilidade de estar presente hoje aqui, e falar um pouco desse desafio que é tratar esses pacientes. O Brasil, como todos sabem, tem inúmeras peculiaridades ao redor do país e dificuldades. São Paulo espelha isso de várias maneiras. Talvez aqui na nossa região sudeste nós teríamos, em tese, uma condição melhor, mas não é bem assim que ocorre, especificamente falando do câncer de boca. A estomatologia é uma especialidade odontológica que justamente se especializou nessa área de diagnóstico de lesões de boca. Não só o câncer de boca, inúmeras outras lesões ocorrem na boca, seja de origem autoimune, inflamatória, neoplásica benigna, ocorre na cavidade bucal e muitas vezes acaba havendo um atraso muito grande de diagnóstico a respeito dessa manifestação na boca por desconhecimento, seja do colega dentista ou do colega médico. Eu costumo dizer que a partir do lábio e até o início da garganta é uma área que a maioria dos médicos acabam tendo alguma dificuldade de diagnóstico. E o dentista, na sua maioria das vezes, acaba tendo uma formação muito mais direcionada a tratar diariamente de dente e gengiva e acaba não dando atenção devida às outras partes da cavidade bucal. Nós vamos começar falando um pouco a respeito dos dados brasileiros. O que ocorre no Brasil a respeito desses pacientes? Qual é o público brasileiro que apresenta câncer de boca anualmente no país? Os dados mostrados a seguir serão dados do Instituto Nacional do Câncer, são os dados oficiais do governo brasileiro, né? Antes de tudo, isso daí quem trabalha na área de neoplasia conhece muito bem, ao longo do país aí, sugiro que entre em contato com a sua Secretaria de Saúde e busque essas informações a respeito dos direitos do paciente com câncer. Existem várias
direitos que, a partir do momento que o paciente diagnosticado com qualquer tipo de neoplasia passa a ter direito. Os grandes hospitais, através da sua assistência social, acabam explicando isso para o paciente, mas sempre vale a pena lembrar que o paciente tem alguns benefícios dados pelo governo a partir do momento que é diagnosticado uma neoplasia maligna, no nosso caso hoje, o câncer de boca. No Brasil, esses são dados de estimativas para o ano passado, de 2006, do INCA, né? O câncer de boca varia aí de estado para estado, a sua incidência a cada 100 mil habitantes. Para São Paulo, estado de São Paulo, talvez seja a maior incidência, uma das maiores incidências do país. A cada 100 mil habitantes, nós temos cerca de 17 novos casos de câncer de boca por ano para homens, né? Podemos ver aqui, no estado de São Paulo, 17 novos casos, ou seja, a cada 100 mil habitantes, nós esperamos 17 novos casos diagnosticados por ano do câncer de boca. Nas mulheres, ainda há uma relação de 2,7 homens para cada mulher, então nós temos cerca de 4 casos novos a cada 100 mil habitantes por ano nas mulheres. Esses são os dados absolutos do Brasil. O Brasil trabalha com esses dados de câncer. São esperados todo ano determinados números de casos. Varia um pouco de ano para ano, mas fica em torno de 13 a 14 mil novos casos por ano de câncer de boca. Por exemplo, para 2006, são esperados na boca, na cavidade oral, cerca de 10.060 novos casos nos homens. Reparem vocês que, a hora que se compara com outros tipos de câncer, o câncer de boca está lá atrás. Porém, nós temos 10 mil para a cavidade oral e 17 mil novos casos para traqueia, bronco e pulmão, que é uma área já mais bastante conhecida. O público leigo, em geral, nem sabe que a boca pode apresentar um câncer em algum momento da vida. As mulheres, já um número menor, 3.410 novos casos de câncer todo ano no Brasil. Em 2006, somando, se estima algo em torno de 13.500 novos casos. Isso dá, fazendo umas continhas aí, 38 novos casos por dia, um caso e meio novo a toda hora do dia. Ou seja, a cada hora e meia, um novo paciente é diagnosticado com câncer de boca no Brasil. O estado de São Paulo, a região sudeste especificamente, é a área onde tem uma maior incidência, ou pelos hábitos aqui presentes, pela maior adensamento populacional, ou até mesmo pelo câncer de boca exigir um atendimento de alta complexidade muitas vezes, faz com que as pessoas venham se tratar nos grandes centros. Lembrando que o tratamento de câncer deve ser feito sempre pelo médico, cirurgião de cabeça e pescoço, mais a equipe multidisciplinar de quimioterapeuta, radioterapeuta, otorrino cirúrgico. Tratamento cirúrgico, tratamento determinado ao câncer de boca deve ser sempre feito pelo médico. O dentista vai ter o papel principal aí na detecção precoce e tratamento na parte odontológica. A partir do momento que há o diagnóstico de um câncer de boca, quem vai tratar é a equipe médica. O dentista vai participar aí junto a uma equipe multidisciplinar. E como ele tem, ou deveria ter, a oportunidade de examinar o paciente muitas vezes ao decorrer de uma vida, ele tem a função de detectar precocemente essas lesões. Rapidamente mostrando aqui que a sobrevida dos nossos pacientes com câncer de boca não mudou muito nos últimos 40 anos. Os dados mostram que nos Estados Unidos, atualmente, 54% dos pacientes acabam tendo uma sobrevida de até 5 anos. No Brasil, 50%. E a sobrevida todos sabem. Após 5 anos, metade dos pacientes diagnosticados no ano passado vão falecer em decorrência dessa doença. Isso, inclusive, é uma falha muito grande no nosso banco de dados brasileiro, porque muitas vezes o paciente acaba morrendo em decorrência de uma neoplasia na região de cabeça e pescoço, porém, no atestado de óbito, ali sai morte em decorrência de septicemia e falência múltipla dos órgãos. Isso acaba fazendo com que nosso banco de dados por morte de câncer de cabeça e pescoço seja bastante deficitário.
Então, a média nacional, independente do estágio aonde a lesão é diagnosticada, desde os casos precoces, T1 até os T4, 50% desses pacientes irão falecer em até 5 anos por causa da doença. Isso sem levar em conta, que a gente vai discutir um pouco, a qualidade de vida que esse paciente terá durante esses 5 anos. Por isso, as equipes médicas que estão nos ouvindo, os colegas dentistas que estão nos ouvindo, que trabalham no hospital, podem ter um pouco mais de atenção nesse sentido e tentar melhorar, mudar isso daí. A gente sabe as dificuldades de tratamento desses pacientes. Se nós temos dificuldades na região sudeste do Brasil, imagina ao redor do país como é difícil tratar esses pacientes. A idade do paciente, tradicionalmente, é o adulto para frente, o adulto mais velho que apresenta câncer de boca. Porém, vários trabalhos recentes têm mostrado uma diminuição da idade de diagnóstico. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando a idade mais prevalente. A partir dos 45 anos é onde se mais apresenta câncer de boca. Quando a gente está falando em câncer de boca, o mais prevalente, 90%, 95% dos casos, é o carcinoma epidermoide, ou espinocelular, ou escamoso, como se fala em alguns lugares do país, né? A gente usa muito mais aqui o carcinoma epidermoide, que é um câncer de origem epitelial, da mucosa da boca. 90%, 95% das lesões malignas da boca são desse tipo de câncer. Ao longo do país, se alguém quiser se manter bastante atualizado, além de ver os programas da Conexão Médica, né, Moacir? O que eu recomendo para tratar esses pacientes, para se informar, é uma associação internacional, que é a Multinational Association of Support Care in Cancer. Ela apresenta nesse site, é a maasc.org, todas as informações de suporte ao paciente com câncer. É uma associação que atua no mundo inteiro e tem todas as recomendações atualmente aceitas pela ciência em todas as complicações, inclusive as complicações odontológicas. Então, alguém que queira aprender o que se faz hoje ao redor do mundo para tratar as complicações de tratamento das neoplasias malignas, recomendo a leitura desse site e procurar a sua área de interesse nesse site. Bom, o tratamento oncológico, todos sabem que é muito caro. Existe o tratamento ideal e existe o factível. O ideal comporta várias especialidades médicas, odontológicas e da área de saúde. Nós temos aqui toda essa equipe envolvida, que vocês sabem que nem todo hospital está à disposição de toda essa equipe, deveria ter, a gente sabe disso, mas nem todos têm, mais o cirurgião dentista. Hoje a gente vai falar do cirurgião dentista. O tratamento oncológico depende muito do estadiamento. Conforme o estadiamento do paciente no momento do diagnóstico, a equipe médica vai tratar dessa maneira, cirurgicamente, basicamente, ou cirurgia mais rádio, ou cirurgia radioquimioterapia, ou somente quimioterapia, quando não há muito mais o que ser feito. O tratamento, então, visa inicialmente a cura ou apenas minimizar os sintomas, quando não há muito mais o que ser feito. O tratamento varia muito de equipe para equipe, de escola de tratamento, mas os casos precoces 1 e 2, basicamente cirurgia e ou radiação. Os 3 e 4, que são os casos avançados, cirurgia, radiação e quimioterapia, aonde complica muito mais a qualidade de vida e a sobrevida devido ao avançar da doença nesses pacientes. O Brasil, como o resto do mundo, não é só no Brasil, cerca de 70% a 80% dos casos são diagnosticados tardiamente. Ou seja, num momento onde a sobrevida desses pacientes cai para 20% a 25%. Então, quando eu pego casos precoces mais tardios, a sobrevida média é de 50%. Casos precoces, a sobrevida em 5 anos é de 20%. E o Brasil, a realidade do Brasil é o quê? 70% a 80% dos casos avançados, com uma sobrevida aí, apenas 70% a 80% dos pacientes permanecem vivos após 5 anos de diagnóstico de câncer de boca. Mais uma vez, importante, sem levar em consideração a qualidade de vida que mesmo os pacientes que vivem 5 anos mais levam durante esse período. Nesses casos, doutor Celso, então a gente tem que fazer uma ênfase muito forte nisso, diagnóstico precoce do câncer. É a única solução viável, e barata para se fazer isso. Como? Incluir na sua rotina
de trabalho diária, seja você médico ou dentista, ou de qualquer outra área de saúde que esteja nos assistindo, o exame da boca desse paciente. Preferencialmente um dentista está mais acostumado a ver, mas o médico faz parte da sua semiotécnica examinar a boca. Examine com um pouco mais de cuidado, com uma iluminação mais adequada, uma pequena lanterna, se possível, procurando alguma alteração de cor de mucosa, Moacir, que é bastante simples. Qualquer lesão, qualquer mucosa com a cor alterada merece um exame mais detalhado. Então, lesões brancas ou úlceras que não desapareçam em até 15 dias merece uma atenção melhor. Somente assim a gente consegue diagnosticar precocemente. Muito se fala, Moacir, e a gente às vezes participa e apoia as campanhas de autoexame da boca, Moacir. O que eu acho da campanha de autoexame, Moacir? Enquanto não há algo melhor, a gente faz autoexame de boca. Mas não existe no mundo, Moacir, alguma prova de que isso aumenta a detecção precoce. Exato. O que aumenta a detecção precoce, Moacir? É a conscientização. Conscientização, eliminação dos fatores de risco, a gente sabe que, que é difícil, né? Difícil. Parar de fumar e parar de beber. 80% dos casos, Moacir, de cada 10, 80% fumam e bebem. 20% somente não fumam e não bebem, a gente culpa aí as causas genéticas envolvidas. Então, você, colega da área de saúde que esteja nos ouvindo, inclua na sua rotina de diagnóstico, você vai demorar mais 30 segundos na sua rotina de diagnóstico, o exame da boca. Com uma espátula, com uma gaze, se for possível, puxar a língua de um lado, puxar de outro, perguntar para o paciente alguma coisa o incomoda na boca, além dos dentes, porque os dentes, vira e mexe, pode causar algum tipo de dor, mas alguma ferida apareceu na boca. Por quê, Moacir? A lesão que aparece na cavidade bucal fica meses, muitas vezes, sem causar dor. Exatamente. Então, ela é indolor. Indolor. Imperceptível. Né? Exatamente. Se você não tiver o hábito de se examinar ou ir a um profissional e fazer isso a cada 6 meses, o que acontece? A lesão vai crescendo. E quando o paciente perceber que dói, já é tarde demais. Ela já infiltrou bastante, dificultando bastante a área diagnóstica. Qual área deve ser olhada, né? Principalmente língua, dos dois lados da língua, embaixo, e assoalho da boca. São as áreas de maior incidência. E aí depois você vai para as bochechas, palato, sulco, né? A região de trígono retromolar, aquela região mais posterior, onde são áreas de incidência um pouco menor. Mas língua e assoalho devia ser exame obrigatório para todo mundo. Concordo com isso. É a única maneira. A gente sabe também que é muito difícil, porque o nosso público-alvo, Moacir, é um paciente que tem essas doenças, é um paciente muito difícil. É o homem mais velho, que bebe, que fuma, que raramente procura um serviço de saúde. Então, é complicado, mas a gente tem que ter isso em mente. Atender algum paciente, que seja homem, mais velho, que bebe, que fuma, dê atenção especial à boca. Percebeu qualquer coisa? Tente encaminhá-lo para uma área mais especializada, onde possa se fazer uma biópsia da lesão. É a única maneira da gente mudar esse quadro que já se mantém aí desde que os dados existem. 80% dos pacientes são diagnosticados tardiamente. Mas vamos mudar essa porcentagem. Precisamos. Os recursos hoje em dia de imagem e diagnóstico melhoraram bastante o tratamento quando se tem acesso ao tratamento. Começou com as bombas de cobalto 60 de radiação na década de 60 e hoje em dia existem equipamentos extremamente modernos com efeitos colaterais muito menores, porém ainda não acessível a todos. O paciente, a partir do momento que tem um diagnóstico e houve a indicação de uma radioterapia, ele passa por vários procedimentos. Um deles é executar uma máscara de resina de posicionamento. Para quê? Para todo dia ele ir lá fazer a radiação exatamente do mesmo local. Isso é feito em muitos centros, sei que tem muitos outros que acabam não fazendo essa máscara de posicionamento. Essa modalidade de tratamento, a radioterapia com intensidade modulada de feixe, é o que revolucionou o tratamento na região de cabeça e pescoço, no corpo também, porque minimiza em muito os efeitos colaterais causados pela radioterapia. Basicamente é isso. Através do auxílio do computador, a máquina emite feixes modulados de radioterapia, fazendo que somente a lesão neoplásica tenha 100% de radiação. E as estruturas anexas ao redor
tenham uma quantidade de radiação a mínima possível. Com isso, na região de cabeça e pescoço, se consegue proteger áreas importantes, como base de cérebro, nervo óptico e glândulas salivares. Vocês vão ver que, a partir do momento que o paciente irradiado na região de cabeça e pescoço tem no seu feixe o caminho das glândulas salivares, para o resto da vida esse paciente não terá mais saliva. Se pensar, mas ele está livre da doença, vamos supor, sim, ele se curou da doença, mas levará uma qualidade de vida muitas vezes de difícil lida, ou seja, o paciente é muito difícil, ele tem que o tempo todo estar consumindo água, ele não consegue falar, porque não tem mais saliva, e para a parte odontológica é o mais terrível. Os dentes se acabam rapidamente se não houver aí uma intervenção do profissional cirurgião dentista. E é o nosso pesadelo, Moacir. O nosso pesadelo, que trabalhamos com isso na Universidade de São Paulo, é receber o paciente do médico após 2, 3 anos de radioterapia. O paciente chega para a gente após o tratamento radioterápico e não houve, nesse momento, a intervenção do cirurgião dentista. O que acaba acontecendo? A gente fica praticamente de mãos atadas em muitos casos, tá? Que a gente vai discutir logo mais. Mostrando todos os recursos que hoje em dia tem disponível, é quase um videogame na sua preparação, através de 3 dimensões se consegue delimitar exatamente a área do tumor e irradiar 100% de radiação na área adequada. A gente sabe que isso não tem em todo lugar do país, mas com o tempo aí, essas máquinas vão sendo colocadas. Então, o que o dentista vai fazer frente a esse paciente, Moacir? Foi detectado o problema. O dentista pode e deve, na suspeita de uma lesão maligna, executar uma biópsia incisional, um procedimento técnico muito fácil, e tentar detectar lesões ou pré-cancerizáveis, ou lesões que têm o potencial de cancerização, em geral as lesões brancas que ocorrem na boca, as placas brancas que ocorrem na boca, ou já uma lesão neoplásica. Então o dentista vai fazer a biópsia, encaminhar para o laboratório, deu a confirmação, encaminhar para o tratamento médico-oncológico. Mas qual o papel do dentista nesse paciente? Qual a parte odontológica, o que cabe ao dentista? Cabe ao dentista orientar, prevenir, preparar a boca pré-tratamento oncológico, isso é muito importante. Durante o tratamento, ele pode intervir melhorando, minimizando os efeitos do tratamento oncológico. No pós-tratamento, minimizando o dano ocorrido do tratamento, reabilitando proteticamente e controle e preservação desse paciente. Bom, o que eu peço a todos que nos ouvem? Lembrar que, a partir do momento que há um diagnóstico de lesão maligna, o paciente vai entrar em toda a rotina hospitalar para entrar em tratamento oncológico, lembrem, se possível, encaminhem esse paciente para um cirurgião dentista, para avaliação da saúde bucal, para ver como está o estado de saúde desses dentes. Por quê? É um momento de ouro que o cirurgião dentista tem para atuar nesse paciente, preparando a boca para entrar num tratamento cirúrgico ou radioterápico. Basicamente, vai se fazer o que no paciente? Remover todo e qualquer foco de infecção. O tratamento desse paciente difere do paciente normal, porque nosso nível de atenção e nosso rigor de decisão aumenta muito. Muitas vezes, em um paciente normal, você pode manter alguns dentes sob controle clínico, tentar alguns tratamentos para aumentar a vida desse dente na boca. No paciente que vai sofrer radioterapia, não. Seja rigoroso, tá? Extraia dentes que não têm condição de permanecer na boca. Deixe a boca desse paciente o mais limpa possível. Dentes saudáveis devem ficar, mas desde que tenha o quê? Não tem nenhum foco de infecção nesse dente, muito menos gengival ou periapical. Após isso, sim, que deve haver aí o tratamento oncológico desse paciente, radioterápico ou cirúrgico na maioria dos casos. Isso é o mundo ideal. O mundo ideal seria fazer, antes do tratamento, radiografias, moldagens, remoção de todos os focos, as exodontias necessárias, raspagem, alisamento, tratamento periodontal, né? Limpeza, orientar esse paciente a como fazer a higiene, flúor, fazer aplicações de flúor já preventiva nesses dentes, porque a falta de saliva fará com que esses dentes fiquem muito susceptíveis à cárie. Antigamente se falava em placas de chumbo para proteger os dentes, hoje em dia não se usa mais isso.
Prevenir a xerostomia, existem alguns métodos possíveis de se tentar prevenir a xerostomia, a literatura ainda é muito pouca nesse sentido, mas existe, às vezes não temos acesso. Esclarecer o paciente, orientar o paciente por tudo que ele vai passar. Todos esses efeitos são encontrados no tratamento radioterápico ou quimioterápico. Ou seja, inúmeras ocorrências vão ocorrer em maior ou menor grau durante o tratamento desse paciente. É nisso que o dentista, atuando na equipe multidisciplinar, vai atuar, melhorando muito a qualidade de vida do nosso paciente. Melhorando muito e, ao mesmo tempo, minimizando custos. Tá? Isso faz com que o paciente tenha um pós-operatório melhor, mais rápido, gastando menos recursos do Estado no atendimento desse paciente. Cabe aqui lembrar que o câncer de boca no país, Moacir, é uma doença em geral de pobre. Dados oficiais do governo mostram que 60% dos pacientes diagnosticados com câncer de boca no país ganham até um salário mínimo. Quando ganham. E 50% deles são analfabetos. E a gente tem uma relação muito interessante. Se nós temos 80% dos pacientes diagnosticados tardiamente, logicamente esse custo para o Estado é muito mais alto. Então você tem uma razão até social e econômica vinculada ao diagnóstico precoce. Exatamente, Moacir. Existem trabalhos que mostram estimativas de custo, Moacir, de um tratamento cirúrgico e radioterápico dos pacientes. Eles batem a casa aí dos 20 a 30 mil dólares para o Estado de tratamento. E a realidade do país é uma só, Moacir. Tem pacientes, devido ao estágio avançado da doença, Moacir, não serão tratados. Isso que é uma coisa bastante triste. A lesão já está tão avançada que o tratamento será apenas de conforto e paliativo quando houver. Né? No de boca isso é mais triste ainda, a gente convive com esses pacientes, é uma área muito, de uma relação social muito grande, e o paciente sofre pela doença, sofre pela rejeição familiar em casa, e a única maneira, voltando atrás, é fazendo o diagnóstico precoce desses pacientes. O desafio é como chegar nesse paciente tão difícil, Moacir. Um paciente com uma compreensão muito ruim, né? Sendo que metade deles são analfabetos. Isso dados oficiais. O paciente de SUS, ambiente SUS, em geral, são casos tardios, Moacir. Diferente de hospitais de primeira linha, onde os casos são precoces. Né? Bom, todas essas reações vão ocorrer no paciente sob tratamento. Todas. Em maior ou menor grau. É aí que o dentista vai agir. Vão ocorrer mucosites, vão ocorrer xerostomia, pode ser passageira ou reversível, dependendo da área irradiada, cáries de irradiação, perda do paladar, o paciente passa a não sentir mais gosto na comida, infecções bacterianas, virais e fúngicas podem ocorrer, trismo muscular, o paciente fica com o pescoço endurecido, dificuldade de abrir a boca, dor, disfunção de ATM, a disfunção da articulação temporomandibular, perda de peso pela falta de alimentação adequada, não consegue, sequelas quando é perda de estruturas, hiperpigmentação da pele logo após a radioterapia e o nosso maior pesadelo. O pesadelo do cirurgião dentista que trabalha com esses pacientes é a osteoradionecrose. Então nós temos que focar todo o nosso tratamento evitando que ocorra a osteoradionecrose. Como a gente vai fazer isso? Medidas bastante simples, desde que se tenha uma estrutura adequada, desde que a equipe médica responsável pelo paciente encaminhe para um serviço odontológico para que se faça a prevenção desse paciente, evitando lá na frente a osteoradionecrose, que é o grande pesadelo para esses pacientes e para os profissionais que atuam nesses pacientes. Mostrando rapidamente aqui o que ocorre, né, após a radiação, há uma hiperpigmentação da pele. A gente consegue perceber aqui a perda dos fios da barba, da área irradiada. Durante esse período, o paciente reclama com razão bastante, é um período muito desconfortável. O paciente, às vezes, ele tem que passar por 30, 35 sessões de radioterapia de segunda a sexta-feira. A partir da 12ª, ele começa a ter os efeitos severos da radiação, que é a mucosite causada pela radiação e é bastante dolorosa. A única coisa que a gente pode falar para o paciente nesse momento é que isso vai passar. Quanto mais limpa estiver a boca do paciente nesse momento, melhor. Somente assim o paciente consegue passar por essa etapa de mucosite com um conforto melhor, com nível de dor melhor e com medicações
bastante restritas para controle da inflamação e da dor. As mucosites, são tratadas de várias maneiras. As maneiras mais tradicionais com anti-inflamatórios tópicos, anestésicos, bochechos, água bicarbonatada em hospitais pelo custo, coquetéis, que é a mistura dessas várias substâncias aqui. A crioterapia, chupando gelo, pode ajudar não só na quimioterapia, como na radioterapia também. Chupar gelo durante o dia diminui os efeitos colaterais da radioterapia. E o laser de baixa intensidade. O laser de baixa intensidade já existe aí disponível há alguns anos. A literatura tem cada vez mais mostrando resultados positivos, porém ainda não há uma grande penetração em todos os hospitais. É uma boa possibilidade terapêutica, não faz milagres, mas vale a pena em hospitais que têm pacientes, um volume de pacientes submetidos à radioquimioterapia na região de cabeça e pescoço. É um método relativamente simples, né? Basta um treinamento da equipe de usar o equipamento. O equipamento custa em torno de 4 a 6 mil reais hoje em dia. E os pacientes que passam por esse tratamento relatam, não só aqueles que fazem preventivamente, como aqueles que fazem pós-aparecimento da mucosite, um grande conforto. É muito comum um paciente chegar para a gente e falar, eu só consigo almoçar, me alimentar bem após a aplicação do laser de baixa intensidade. O laser vai agir aí como um anti-inflamatório local, diminuindo a dor e a inflamação, e isso faz com que o paciente consiga se alimentar adequadamente, ou pelo menos melhor, durante essa etapa da mucosite. Vários trabalhos mostram a possibilidade de tratamento da mucosite, mas não existe um consenso. O consenso existe no momento qual? Usar as várias alternativas paciente a paciente. As recomendações internacionais consideram o laser mais uma alternativa, dentre todas as outras alternativas de tratamento. Foi divulgado recentemente, há um ano e meio atrás, os guidelines, que são os guias gerais de orientação para tratar com esses pacientes. Então, se o seu hospital, a sua área de atendimento, tiver lá uma equipe de cirurgião-dentistas, basta procurar essas orientações e seguir. E manter esse protocolo de atendimento no seu hospital para esses pacientes. Isso é facilmente encontrado através da literatura disponível. Rapidamente, um caso aqui, onde o cirurgião-dentista pode e deve atuar, mostrando um caso raro, na verdade, no sentido que o mesmo paciente tinha 2 lesões na bochecha, na mucosa jugal do lado direito e do lado esquerdo. Essa lesão com uma atipia celular bastante severa e desse lado, o mesmo paciente já um carcinoma diagnosticado. Devido à extensão e a equipe médica optou pelo tratamento radioterápico exclusivo. É uma opção muitas vezes. Mostrando que o paciente como estava anteriormente e durante o tratamento radioterápico. Qualquer um de vocês pode perceber aqui o nível de inflamação e de mucosite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse paciente apresenta uma mucosite grau 3 a 4. 3 porque nesse momento ele só conseguia consumir líquidos, em alguns momentos nem líquido. E havia várias ulcerações. Isso a partir da 18ª sessão de radioterapia. Isso após o período de cicatrização, que a gente fala para o paciente, você vai passar bastante desconfortável durante esse tempo, mas vai melhorar. O laser pode auxiliar esses pacientes em ter um conforto maior. Porém, o que a gente recomenda é que não se faça aplicação do laser em áreas neoplásicas. Não existe nada na literatura que prove que o laser possa interferir na área neoplásica. Mas na área neoplásica, evitar fazer qualquer irradiação com laser de baixa intensidade. Esse é o paciente curado, com resultado bastante satisfatório das lesões, porém, esse paciente não tem mais saliva para o resto da vida. É um paciente suscetível, muito mais suscetível à doença periodontal e à cárie para o resto da vida. Tá? Como era antes e como é que ficou o paciente após o tratamento. Tá? Esse paciente, durante o transcurso da radiação, chegou a falar, se eu soubesse que era tão ruim, eu não teria feito. Desistia, né? Exatamente. É um momento muito complicado. É o momento, acho, mais difícil do tratamento, Exatamente. né? A fase
da agressão, onde ele sente realmente agressão. Mas se não fizer isso, as células malignas vão também sucumbir ao tratamento. Porque nesse momento inicial, Moacir, o paciente não sentia grande dor, grande sintomatologia. Ele via que havia lesões, né? Mas não sentia nenhum grande desconforto. E a partir do tratamento que ele passou a sentir grandes desconfortos. A Organização Mundial de Saúde classifica a mucosite em 4 categorias. Isso é muito importante quando se deseja fazer estudos a respeito da mucosite e dos tratamentos envolvidos. Existem várias marcas de laser aí disponíveis. Houve um barateamento do custo. Mas lembrar que existe um custo relativo aí importante e lembrar também que esses equipamentos necessitam uma manutenção anual. Depois de um ano de uso, talvez você esteja aplicando o laser e eles não esteja mais funcionante. Muitos ainda não acreditam totalmente, mas a gente vê diariamente um benefício muito grande para o paciente. Hospitais que atendem atendimento terciário de alta complexidade merecem, junto à odontologia, ter esse equipamento de laser e aplicar nos seus pacientes. Aqui um paciente com mucosite grau 3, grau 2 para 3, onde é feito a aplicação do laser de baixa, causando aí uma analgesia, uma ação anti-inflamatória, causando um conforto quase que imediato após a aplicação. Para irradiar uma boca toda, o que eu considero uma grande desvantagem, os lasers de hoje, você demora cerca de 30 a 40 minutos para fazer a irradiação de uma boca completa. Tá? Isso é um fator na rotina hospitalar complicador, quando você não tem uma equipe disponível para isso. Né? Mas o conforto que o paciente relata é bastante grande. Existem inúmeros trabalhos aí na literatura mostrando como tratar desses pacientes. Né? Inclusive testando laser. Trabalhos concluem que o laser se mostrou bem tolerado e mostrou benefícios no manejo da mucosite oral, mostrando uma melhora da qualidade de vida. Então, literatura falando que funciona, existe. Então, isso já nos possibilita utilizar nos nossos centros essa metodologia de trabalhar com os pacientes. Existem drogas aí que acabaram de ser lançadas no mercado internacional, são drogas endovenosas, que servem para diminuir os efeitos da quimioterapia e da radioterapia em todo o organismo. Uma dessas drogas é a palifermina, lançada recentemente, há 2 anos atrás, no exterior. O problema dessas drogas? Não temos acesso ainda a essas drogas e de custo de tratamento por paciente altíssimo. Mas isso existe, quem trabalha na área oncológica deve saber que isso existe. Se provar realmente funcionante, estará aí disponível nos próximos anos. Né? As infecções oportunistas acabam ocorrendo com bastante frequência, especialmente pela falta de saliva, entre elas a candidose, uma infecção fúngica causada na boca, principalmente pela falta de saliva. Os tratamentos são bastante simples e baratos, podem ser executados sem grandes complicações, basta apenas serem diagnosticados adequadamente. Essa é uma candidíase típica pseudomembranosa, aonde pega todo o palato de um paciente. Reparem você o estado dentário desse paciente, além de ser um paciente fumante. Isso deve ser tratado, isso em pacientes imunossuprimidos pode levar a complicações mais sérias. E assim, um forte paciente é um tratamento complicador pós-tratamento. Exatamente, isso complica demais. Né? Nesse caso, talvez ele não tenha passado nem por uma equipe odontológica. Isso acontece com muita frequência. Ainda acontece com muita frequência, porque vocês sabem que até as equipes oncológicas não dão conta de atender adequadamente todos os pacientes que procuram os hospitais terciários de tratamento. Então, isso acontece ainda com muita frequência. O paciente acaba entrando em tratamento sem o preparo de boca adequado. Né? As candidíases eritematosas causadas por prótese, também bastante comum. Na hora que você for examinar o seu paciente, independente de ele ter doença ou não, lembre de tirar a prótese e ver como é que está o aspecto embaixo da prótese. A xerostomia causada por radioterapia pode ser tratada por substitutos de saliva, na verdade é um paliativo, e por estimuladores de saliva, drogas que tentam estimular a fabricar saliva, o que restou de glândula salivar. Qual é a experiência que a gente tem com os substitutos de saliva? Eles são interessantes durante uma fase da recuperação do paciente. O paciente, com o passar do tempo, ele acaba abandonando os substitutos de saliva, Moacir, e acaba usando água. É o que a gente vê. Ele usa durante um período curto e depois acaba ficando só na garrafinha de água o tempo todo. Ele se sente mais confortável, porque acha que ele consegue água em qualquer lugar. Exatamente, é mais fácil. E existe um custo envolvido, Moacir. O custo é um pouco alto ainda. Nos substitutos de primeira linha aí é caro.
existem marcas nacionais com preços mais acessíveis já no mercado. Isso existe atualmente e o paciente reveza muitas vezes entre esses sprays para boca seca e a garrafinha de água na bolsa o tempo todo. Existem substitutos de saliva aí já bastante conhecidos, só com um custo relativamente alto para o tipo de paciente, e drogas que tentam fazer com que sobrou de saliva, o que sobrou de glândula salivar, produza alguma saliva. Assim. Entre elas, a pilocarpina. Comercialmente não existe nenhuma preparação própria para a boca, existe comercialmente pronto colírio, tem um gosto bastante ruim. E drogas à base de pilocarpina e outras substâncias que tentam estimular. No Brasil não existe essas drogas disponíveis nas farmácias. Sempre terá que haver um encaminhamento para a manipulação dessas drogas. Porém, nos Estados Unidos existe essas drogas e é dada como rotina para vários dos pacientes com xerostomia. Cada vez mais no mercado se encontra outras drogas. A falta de saliva, a falta de orientação, a dificuldade de alimentação faz com que o paciente se alimente por alimentos moles, pastosos e cada vez mais doces. Se mistura isso com a radiação e com a falta de orientação, a falta de higiene muitas vezes e a falta de saliva principalmente, vai ocorrer em todos os pacientes, é uma questão de poucas semanas, se não tiver orientação adequada, essa situação aqui, que é a cárie de radiação. Cárie de radiação é uma cárie bastante agressiva que começa na região cervical dos dentes, serrando verdadeiramente o dente pelo colo, como vocês verão mais à frente. Esse é o paciente que chega para o dentista, para centros especializados, após o seu tratamento cirúrgico radioterápico, onde não houve um acompanhamento odontológico. É muito complicado para a equipe odontológica lidar com o paciente nessa situação. Vocês vão ver por quê. O risco de osteoradionecrose, ele existe principalmente aonde, Moacir? Região de molares, de pré-molares e molares em mandíbula. É onde o risco aumenta consideravelmente. Maxila, a parte de cima, se tiver que se fazer alguma extração, Moacir, o risco é muito pequeno, desde que se siga algumas recomendações. Coisa importante, repassando, o ideal, sempre fazer as extrações 2 a 3 semanas antes do início do tratamento radioterápico. Molares, no mínimo 2 semanas. Incisivos, 1 semana já dá para começar a fazer. Então, 2 a 3 semanas é o ideal para fazer as extrações antes do tratamento radioterápico. Após a radioterapia, existe um consenso mundial, uma janela de ouro. Um momento onde a sua resposta do organismo seria muito próximo a um paciente normal. Seriam 6 meses após o término da radioterapia. Durante 6 meses, teríamos aí uma chance menor de radioterapia, de causar osteoradionecrose após uma extração dentária. Após 6 meses, para o resto da vida, isso não há tempo depois de melhora, é um paciente de alto risco para ter osteoradionecrose. Então, um paciente nessa situação, a gente sabe o quê? Que os molares de maxila ou qualquer dente, a extração será de risco menor, os incisivos também de risco menor, porém, os molares lá atrás, o risco é muito grande. Então, existem algumas recomendações aí que a literatura mostra, e a nossa experiência mostra também, o que fazer se tiver que extrair um dente como esse. Isso daqui é um dente extraído já mostrando aonde age a cárie de radiação, pela cervical do dente. Vocês percebam que o dente fica totalmente ressecado, porque a boca que ele estava tinha saliva. A gente tem a ideia que o dente é uma estrutura fixa, mas não é, ele interage muito com a saliva. Aqui no caso, como não tinha saliva, vocês podem perceber como o dente ficou completamente alterado e a cárie serrando o dente aqui pela raiz. Esse é o aspecto radiográfico, onde vocês percebam aqui, nessas áreas, como age a cárie de radiação. Ela vai afinando aqui na cervical até que ocorre isso, a fratura do dente na boca, sem grandes esforços. Tá? Mostrando aqui como era e mostrando como fica. Reparem esses dentes aqui embaixo, Moacir. Ele parece uma madeira, uma borracha, ele fica de tão mole. Totalmente desmineralizado. Exatamente. Se você pegar uma cureta, você passar sobre o dente, ele solta em blocos imensos. Exatamente. Ele parece que ele está mole, o dente perdeu toda a característica mineral e ele fica realmente... Só a parte não parece mineral. uma cortiça, né? Você Exatamente. corta assim, com uma cureta e
corta o dente todo. Exatamente. Até a extração desse dente, Márcio, entre aspas, complicada, porque você vai segurando nele para extrair, ele vai esfarelando, ele vai lá para baixo. Tá? Então, o nosso grande objetivo é não chegar nessa situação, Márcio. Mesmo quando chega nessa situação e o dente, por algum motivo, não precisa ser extraído, Márcio, não há muito o que ser feito com esse dente. Ele não aguenta um procedimento protético em cima dele nessa situação. Tá? Não. Por isso que o acompanhamento pela equipe de saúde bucal desses pacientes tem que ser para o resto da vida. O paciente está livre do câncer, com uma qualidade de vida boa, mas se não tomar cuidado com a parte bucal, a qualidade de vida desse paciente vai diminuir bastante, Moacir. É isso que a gente tenta evitar. Aqui um pequeno gráfico mostrando todos os efeitos colaterais relacionados com o tempo, tá? Um diagrama esquemático do aparecimento e duração das sequelas induzidas por radioterapia. A perda de paladar, as mucosites, a hipossalivação, que já começa a partir da segunda semana do início da radioterapia, as cáries de radiação com risco para o resto da vida e a osteoradionecrose, a partir aqui da semana 50, que dá algo em torno aí de 6 meses, de 40, a semana 40 a semana 50. Né? O que o dentista vai recomendar, então? Aplicação de flúor nas suas várias formas, seja bochecho, seja no consultório, através de verniz, seja na confecção de moldeiras em lugares onde tem uma estrutura melhor. São pequenas moldeiras de silicone, onde o paciente aplica gel de flúor em casa. Dependendo da situação, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Tá? Bochechos, colutórios que tenham flúor, que tenham clorexidina, para tentar remineralizar o dente mais rapidamente e tentar também evitar a população bacteriana aumente na cavidade bucal. Existem bochechos que não têm álcool nenhum, ou uma mínima porcentagem de álcool, porque um paciente com boca seca ou na mucosite, qualquer colutório à base de álcool será bastante dolorido para ele fazer esse tratamento. O que a gente usa até muitas vezes é mandar manipular. Isso é um preço bastante acessível e dura bastante para o paciente. Né? Paciente sob quimioterapia de transplante de medula ou de leucemia, que tem um risco de sangramento gengival importante, existem já no mercado escovas ultramacias. São escovas que acabam não causando nenhum tipo de sangramento gengival em pacientes de alto risco. Por isso, é importante nesses pacientes ter acesso a esse tipo de higiene bucal. Para isso, merece um treinamento bastante específico do corpo de enfermagem que lida com esses pacientes. O pessoal da corpo de enfermagem que está nos ouvindo agora, se atente a isso, tente perguntar a algum colega dentista do hospital ou da estrutura hospitalar como fazer higiene desses pacientes acamados em UTI ou enfermarias, né, sem movimentação de braços muitas vezes. A enfermagem pode sim, através, por exemplo, de uma escova embebida em clorexidina, fazer uma higiene da boca desse paciente ou uma gaze embebida em clorexidina. Isso melhora muito e os trabalhos mostram, inclusive, Moacir, menos infecções pulmonares. Correto. Você mantém a saúde bucal, diminui o reservatório de bactérias e evita que esse paciente venha a ter uma infecção pulmonar, por exemplo, uma bactéria presente na boca. O trismo muscular, que é a dificuldade de abertura devido ao endurecimento do músculo, existem dispositivos que causam uma fisioterapia dessa musculatura, fazendo com que o paciente abra e feche a boca. Tem no Brasil? Tem. Custa caro? Custa. Não é para paciente SUS esse tipo de equipamento. O que a gente acaba usando é o bom e velho abridor de boca com espátulas de madeira. O paciente voltou com trismo, está com abertura de boca de um dedo. Comece colocando essas espátulas de madeira, uma em cima da outra, e o paciente vai para casa e tenta cada vez mais aumentar a abertura da boca. É uma maneira de fazer fisioterapia em casa, diariamente, a custo barato. Todo o conhecimento de osteoradionecrose mudou recentemente. Nós tínhamos uma simpatia muito interessante no hospital, nós utilizávamos um pregador de roupa invertido. Então é uma dica também para fazer fisioterapia, utilizar o pregador de roupa invertido e você força um pouquinho na fisioterapia da boca. Nós utilizamos, assim, numa época, o pregador, mas não de roupa, aquele pregador de banca, que é um de ferro maior, onde a gente colocava o manguito para o paciente fazer a abertura, né? Que também é maneira barata de ele fazer exercício em casa. A gente tem que pensar em maneiras factíveis. Não adianta mostrar o que tem de mais moderno, que é caro, que ninguém usa. Né? Tem que mostrar o que é factível, o que você tem acesso, o que você tem aí ao seu lado. Espátula de madeira, que é bastante barato.
ou um pregador. Palito de sorvete, né? Palito de sorvete, melhor ainda. Já que o paciente se alimenta muito por sorvete, né? Guardar os palitos. Né? Ótimo. Todo o conhecimento do que é a osteoradionecrose sofreu uma grande mudança conceitual em 2004, a ponto de ter um editorial no Journal of Maxillosurgery comentando essas mudanças de interpretação diferente pelo conhecimento avançado na área de osteoradionecrose. Né? Um outro trabalho recente causou uma revolução. Meu amigo está ouvindo aí, que conhece um pouco do assunto, sabe que um tratamento clássico para se evitar a osteoradionecrose é a oxigenação hiperbárica. Esse trabalho aqui mostrou, um trabalho publicado no Journal of Clinical Oncology, de 2004 também, fez um duplo cego e mostrou que em pacientes que já têm osteoradionecrose, não funciona. Tá? Então, esse trabalho revolucionou. Muitos dos colegas que trabalham na área ficaram chocados com esse trabalho. Isso causou, inclusive, várias cartas à editoria do jornal comentando, né, esses resultados. E o trabalho chega à seguinte conclusão, que pacientes com osteoradionecrose de mandíbula não tiveram benefício da oxigenação hiperbárica. Tá? Isso é um trabalho que causou várias cartas aí, e ainda está sobre, precisamos de mais ainda repetições desse trabalho para chegar a essa conclusão. Eu acho que tem razão, né? A gente tinha alguns resultados até positivos, não, na hora da clínica hiperbárica. Me surpreendeu, eu não tinha conhecido esse trabalho não, mas é muito interessante. Vários que trabalham com isso tiveram isso. Além então... do que, a clínica hiperbárica, Moacir, ela tem vários outros problemas. Ela custa extremamente caro, né? São 20 sessões antes da cirurgia, mais 10 sessões depois. 1h30 todos os dias. Aqui em São Paulo, particular, o custo de cada mergulho na câmara hiperbárica é em torno de R$200 a R$300 cada mergulho. Então, é um tratamento disponível? É. Em contato com alguns professores americanos, a gente perguntou, e como é que você faz? Você receita a câmara hiperbárica? Ele falou assim, eu receito só por motivos legais. Ou seja, se acontecer alguma coisa, eu receitei a câmara hiperbárica. Né? Mas é caro, planos de saúde não são todos que pagam, e hospitais, só hospitais realmente de alta complexidade têm acesso a tratamentos em câmara hiperbárica. Né? Aqui são as cartas que várias pessoas que estão acostumadas a usar aí questionaram o trabalho, e protocolos que foram criados. O que eu faço se eu não tiver condições, eu não quiser usar a câmara hiperbárica? Tá? Qual o protocolo? Basicamente o seguinte, molares, fuja de molares. Molares, o risco é sempre muito alto, vale a pena até deixar a raiz lá, sepultar, vedar a raiz, fazer o canal, põe qualquer substância ali protegendo aquela raiz e deixa aquela raiz de molar lá atrás até quando for possível. Os dentes de menor risco pode muitas vezes ser indicado a extração. Como fazer essa extração? Dente por dente. Faz o dente uma vez só e vai extrair o outro daqui a 4, 3 semanas. Fazer cobertura antibiótica? Pode ser feita, apesar que os trabalhos mostram que não faz diferença fazer cobertura ou não. E a mais atraumática possível. Tá? Evitar qualquer grande trauma. E o mais importante, ao final da extração do dente, juntar gengiva com gengiva. Nem que para isso o cirurgião dentista tenha que cortar o osso alveolar. Ele não pode deixar aquele alvéolo exposto na cavidade bucal. Extrair o dente, uma raiz, um dente só de cada vez, junte a gengiva com a gengiva e sutura. E deixa lá 2 semanas. Se não for possível juntar a gengiva, o risco de osteoradionecrose aumenta consideravelmente. Esse é o protocolo de extração de pacientes irradiados. Mostrando algumas coisas bastante simples a respeito do câncer de boca, o câncer de lábio, bastante comum. Né? A biópsia simples aqui pode ser feita com qualquer instrumento, muitas vezes subdiagnosticado. Esse caso especificamente, o paciente estava sendo diagnosticado com uma hipovitaminose. Né? A partir do momento que nós chegamos a ver esse paciente, não, era um SEC de lábio bastante característico. Lesões avançadas, Moacir, qualquer área da... A gente brinca que até o porteiro do hospital diagnostica, Moacir. Sim, né? Com certeza. Uma lesão avançada, Exatamente. O farmacêutico, que é campeão de diagnóstico, ele sabe também. Exatamente. O desafio está aqui, ó. Está em lesões precoces. Em lesões aonde, se não se tomar um pouco de cuidado, se acaba deixando passar. Nós temos uma alteração de cor aqui bastante discreta e aqui uma pequena placa granulosa, tá? Que a paciente já referia desconforto aqui já há algum tempo,
já passou por profissionais e acabou sendo subdiagnosticado. Né? Então, os casos precoces que são os difíceis, que merecem atenção e merecem identificação. Casos como esse, também considerados precoces, tá? Numa mulher de 30 e poucos anos que nunca fumou e nunca bebeu. Tá? Isso também ocorre. Tá? Essa mulher especificamente, ela só foi procurar ajuda, Moacir, porque ela viu uma campanha falando na televisão. Tá? Nestes casos de lesões incipientes, você ainda tem um endurecimento das bordas que pode te ajudar no diagnóstico? Já começa a perceber, se você pegar com a ponta dos dedos, né, e palpar, você já percebe uma infiltração, percebe o endurecimento das bordas sim. Isso, então isso é bom salientar nesses casos de diagnóstico inicial. Então essa palpação que você deve fazer, exatamente, principalmente nesses casos. E o que eu vou até aproveitar agora uma oportunidade assim já para fazer. Em caso de dúvida, encaminha. Exatamente. Vamos deixar isso para conversar depois, mas só para alertar, tem dúvida, não sabe o que fazer, encaminha para alguém. Exatamente, a gente pode com isso ganhar alguns meses aí muito importantes no tratamento do paciente. Lesões como essa também, ó, bastante precoce, bastante discreta, onde o paciente desconhecia que tinha essa lesão, né, que também pode ser diagnosticado. Um paciente como esse, apesar do aspecto estético dos dentes não bonitos, mas dentes saudáveis, tá? Gengiva saudável. Esse paciente vai ser tratado e vai manter sim todos os dentes. O que tinha que ser feito no preparo aqui será feito, mas ele ficará com todos os dentes. No passado se falava até em extração total dos dentes. Essa radiografia mostrando que ele já tinha uma saúde bastante razoável dentária. Né? Aqui é uma técnica bastante simples de ser usada, que a OMS recomenda. Precisa de um leve treinamento, que é o azul de toloidina. O azul de toloidina ele marca áreas de muita multiplicação celular. Né? Aqui a biópsia sendo executada. Pode ser feito com punch? Pode. Pode ser feito com bisturi comum? Pode. Ou como é mais comum no serviço de cirurgia de cabeça e pescoço, Moacir, é com saca-bocado. Aquela pinça cortante. Não é o ideal? Não é o ideal, mas é o factível em muitos centros de diagnóstico. A gente recomenda sempre a anestesia e a remoção com bisturi. Acaba dando um conforto maior para o paciente, porém, não é todo lugar que tem acesso. Lesões como essa, onde praticamente é só uma lesão branca, também lesões já com células atípicas. Tá? Esse é o paciente tratado, aquela lesão maligna, uma neoplasia maligna, um carcinoma espinocelular tratado, sem perda de função, sem perda de estética. Diferente de um caso como esse. Esse caso é interessante porque a paciente sabia que tinha um problema, procurou um centro para diagnóstico, conseguiu marcar uma consulta 30 dias depois. E quando ela voltou, ela já estava com uma lesão bastante avançada como essa. Lesões como essa, que eu pensei que era, na primeira vista, Moacir, que era um carcinoma de língua, e fomos fazer biópsia. Não era. Era uma úlcera factícia. A paciente tinha o hábito de morder aquela região e apareceu uma lesão como essa, bastante semelhante. Por isso, a importância da biópsia em qualquer tipo de lesão como essa. Lesões como essa de mucosa jugal, numa senhora de idade, onde ela estava sendo tratada, Moacir, há 3 meses, como se fosse um trauma da prótese total. Se a prótese causa um trauma, vai até um profissional, cirurgião dentista, desgaste-se a prótese. Aquela lesão tem que regredir em 3 dias, Moacir. Removida a calça, exatamente. cessou o efeito. Não regrediu em 3 dias, opa, não deve ser trauma. Né? Então ela estava já há um tempão tratando, mas tratando sem o correto diagnóstico. Né? Essa é uma cirurgia já bastante maior, com perda de mobilidade de língua, já com os efeitos da radioterapia pós, aí, uma senhora de idade. Tá? Esse paciente é muito interessante, Moacir. Esse paciente procurou a faculdade, essa na época da Universidade de Ibirapuera, aqui em São Paulo, com dor nesse dente. Durante o atendimento desse dente, o cirurgião dentista que o atendeu, percebeu essas lesões aqui. Foi encaminhado e diagnosticado. O azul de toloidina, 2 marcações já bastante características, biopsiado e câncer. Reparem o estado dos dentes desse paciente antes da intervenção do cirurgião dentista. Foi operado aqui inicialmente uma cirurgia conservadora, porém reparem aqui a presença ainda de leucoplasias, de lesões brancas. Durante a preservação, novas áreas de neoplasia, tá? E o precário estado dentário. Esse paciente foi então recomendado para radioterapia. Foi feita a radioterapia, aonde a gente pode ver os efeitos imediatos e os efeitos finais da radioterapia. Reparem que nesse momento houve a intervenção do cirurgião dentista. Olha como há uma mudança completa no aspecto desse paciente.
Esse paciente foi irradiado com dose alta, com dose total, e apresenta até hoje dentes nessas características, Moacir, mesmo com hipossalivação. Mas por quê? Porque ele colabora fazendo higiene e ele acaba tendo acesso ao dentista a cada 3 meses. Se um paciente em condições normais, a gente pede retorno de 6 meses a 1 ano, dependendo do paciente, um paciente que sofreu radiação precisa de acompanhamento a cada 3 meses. Tá? Por quê? Porque depois que ocorreu o dano, fica muito mais difícil. Pacientes sob quimioterapia, Moacir, hoje em dia, que apresentam anorexia nervosa, acabam apresentando esse aspecto aqui de erosão por ácidos atrás, na região palatina dos dentes, chamado perimólise. Isso ocorre também em pacientes que fazem químio e, por causa das náuseas, acabam tendo bastante vômito. Tá? Então, isso é bastante comum nos pacientes que acabam tendo o ácido gástrico em contato com os dentes. Dá lesões como essa daqui. Né? Pode ver o ressecamento, já pela xerostomia, e o total desgaste dos dentes. Alguns pacientes com refluxo esofágico também apresentam essa característica. Aqui um dente apresentando cárie de radiação, né? Onde não eram dentes não úteis para se fazer uma prótese. Como eu disse para vocês, em maxila o risco é menor, porém a mesma paciente já apresentava um foco de osteoradionecrose aqui em mandíbula sem intervenção nenhuma, era espontâneo. Uma paciente como essa, o simples fato de ter acesso ao dentista e colocar uma prótese total, mesmo que não vai servir para mastigar, já melhora muito a sua autoestima. Isso daqui que não pode acontecer. Os colegas médicos, por falta de acesso, encaminham para a gente pacientes nessa situação aqui, com inúmeros dentes a serem extraídos, focos de infecção, o paciente praticamente não tem mais língua do que foi operado, foi feita a extração seriada, comedida, dente por dente, um tratamento desse demorou 6 meses ou mais, e em seguida foi feita uma prótese total para esse paciente. Isso melhora em muito a qualidade de vida. Esse paciente está livre da lesão e foi reinserido na sociedade. Lesões avançadas, como esse tipo de lesão aqui, já complicam bastante. Porém, esse paciente veio para tratamento antes do tratamento cirúrgico radioterápico. Foi feita a limpeza, extrações e preparada a boca. Esse paciente agora está no meio da radioterapia, onde a gente percebe uma mucosite grau 1, sem ulcerações, porém com alterações de cor. Né? Próteses baratas, né? As próteses mais simples possíveis de serem feitas nesse tipo de paciente, nessa condição de paciente, e o paciente reabilitado aí, já com uma melhora da sua condição de mucosa da boca. Esse daqui é aquele caso inicialmente mostrado de radiações, aonde vocês vejam aqui como fica o dente com a cárie de radiação. Ele é cerrado na altura da gengiva. Extrações seriadas, nessa época aqui a gente fazia até mais extrações do que a gente recomenda hoje. Hoje a gente recomenda extrações mais comedidas. Paciente com a boca seca acaba ficando com a língua bastante saborosa, como aqui. Mucosites crônicas também para o resto da vida. Radiodermites, que podem ser melhoradas principalmente com o uso de emolientes da pele. Tá? E lembrar o seguinte, que após a extração, o diagnóstico de osteoradionecrose ocorre até 3 meses após a extração. Ou seja, a cicatrização desse paciente é demorada. A gente precisa guardar a cicatrização. Aqui um caso muito interessante, porque o paciente fez as extrações, só que entrou em radioterapia 1 semana depois. Molares, como eu disse, o ideal é 3 semanas depois para iniciar a radioterapia. Quando não for possível, pelo menos 2 semanas antes de começar a radioterapia. Casos de radiação exclusiva, onde foram feitas as extrações, porém um caso bastante grave. Já pode-se perceber aqui, inicialmente, já uma osteoradionecrose espontânea. Percebam vocês alterações em toda a mucosa da boca. Foi a língua alterada para o resto da vida. E aqui já uma área de osteoradionecrose, onde a tendência é somente avançar em alguns casos. Muitos casos, basta manter a higiene local, aquilo acaba se resolvendo por si só. Nesse caso não, esse caso foi piorando, até que a lesão do paciente acabou recidivando e o paciente faleceu, mesmo com independente da osteoradionecrose, onde há totalmente uma morte óssea e acaba ficando uma área de deposição de bactérias e alimentos. Né? Casos como esse, também naqueles casos bastante graves, onde hoje em dia, isso aqui já tem mais de 10 anos, hoje em dia nós não faríamos extrações seriadas, faríamos um dente de cada vez. Né?
Pacientes jovens, de 30 anos, que tiveram câncer, foram operadas. A paciente foi operada e tem uns dentes muito bonitos. Porém, a falta de oclusão desse lado, causou uma disfunção da TM. O dentista vai intervir nesse paciente, prevenindo novas lesões aqui na língua, usando a azutiloidina quando possível, né? E reestabelecendo a mordida desse paciente. Inicialmente com uma placa só reposicionadora e depois com uma placa com dentes, melhorando a dor que essa paciente sentia. Isso daqui é a realidade. Isso que a gente recebe. Pacientes com uma pobre higiene bucal com câncer em sua área. Aqui não tem muita conversa, tá? Os centros especializados têm que entrar para limpar. Isso é o que esse paciente tinha de dentes no momento do diagnóstico. Todos devem ser extraídos e deixar a boca pronta para o tratamento oncológico. É essa a situação. Pacientes como esse, que é interessante, esse paciente foi operado há 5, 6 anos atrás, mas um caso grave, onde foi removida uma grande parte da mandíbula. A equipe médica, na época, tentou colocar aqui uma barra reposicionadora aqui para manter pelo menos o perfil, né? Porém, o que chama atenção aqui, Moacir? Reparem nos dentes dessa paciente no momento da cirurgia. Todos aqui, ó, aparentemente em razoável estado. Após 5 anos, olha o estado que ficou os dentes e a comparação com a radiografia. Por quê? Não teve condições, acesso à atuação de uma equipe odontológica nesse período. É isso que a gente quer evitar. Extrações seriadas, dente a dente, acaba vendo toda a reparação. Finalizando, esse é o último caso que eu quero mostrar para vocês, uma paciente com carcinoma espinocelular em palato, uma área já não tão típica. Aqui a moldagem, pré-tratamento oncológico, a paciente veio justamente para o pré-tratamento, onde a gente já molda e já faz uma placa de mordida, para entrar em cirurgia com a placa, né? Isso é o pós-operatório imediato da paciente, daqui uma semana após ela deixar o hospital, ainda com uso de sonda, né? Muitos dentistas acabam não tendo a oportunidade de trabalhar com o paciente nessas situações e isso que acaba assustando alguns colegas, né? Mas deve sim, o dentista deve trabalhar nesse paciente. Reparem vocês a situação que a paciente se encontra nesse momento, o olhar de angústia, de dor, de depressão nesse momento pós-operatório. Porém, o cirurgião dentista vai intervir aqui e vai repor o que foi perdido. Inicialmente com uma placa obturadora, com o uso de um material resiliente, né? Isso colocado, foi possível tirar a sonda. Tirou-se a sonda, olha como a paciente, em pouco tempo, Moacir, melhorou consideravelmente. Pela simples atuação do cirurgião dentista. Muito obrigado pela atenção. Dr. Moacir. Não só obrigado, nós temos ainda muita coisa para conversar. E, sem dúvida, uma das coisas que mais nos chama a atenção, que eu fiz ênfase de citar desde o primeiro minuto, Dr. Celso, é o diagnóstico precoce. Você mostrou alguns casos, hoje nós estamos no século XXI, e nós estamos ainda falando de viagens interplanetárias, nós estamos falando de muita coisa, nós temos guerras gastando fortunas, milhões de dólares, e nós temos uma saúde precária. Você gasta muito dinheiro em coisas desnecessárias e a saúde, né, é muito negligenciada. E sempre me choca, desde a época de estudante, realmente, os casos de câncer de boca. Porque o paciente de câncer de boca é um paciente que ele é desligado da sociedade. É um paciente que, quando ele já recebe um tratamento, é um estado, como você diz, 80% são diagnósticos tardios, e ele já se torna um desegregado social. A família rejeita, a sociedade rejeita. Então, nós temos que caminhar justamente para o diagnóstico precoce desses pacientes, né? E isso nos leva a um treinamento do cirurgião dentista, porque você falou, então o dentista muitas vezes ele enxerga a lesão, mas ele não sabe o que é, não é verdade? E existem cursos que possam alertar a esses pacientes. Você ministra em alguns cursos ou tem alguma coisa que possa levar esse cirurgião dentista a ter um novo conhecimento, a reciclar o seu conhecimento, Dr. Celso? Existem vários cursos, Moacir, especialmente na área de diagnóstico, existem vários cursos rápidos ou um pouco mais demorados que se concentra basicamente no câncer de boca, né? Na própria Universidade de São Paulo, nós temos estágios regulares, praticamente gratuitos, né? Onde há a possibilidade do profissional interessado aprender mais a reconhecer e identificar. O que eu posso dizer para você, Moacir, que a situação tende a melhorar. O governo federal atualmente, Moacir, acabou concluindo até o ano passado a instalação de quase 500 centros especializados em odontologia, no Brasil todo.
Esses centros contemplam algumas funções, mas, dentre elas, um dos colegas cirurgião-dentistas desses CELS é uma pessoa mais interessada em diagnóstico de boca. Preferencialmente deveria ser um estomatologista, mas não se conseguiu isso no país todo. Mas é algum cirurgião-dentista com olhos mais atentos para isso. Por isso, quem está ouvindo a gente no Brasil, precisar de alguma orientação, o que eu recomendo? Universidades, Moacir. Toda universidade tem uma área específica para isso, e os centros de especialidade odontológica. Todos, em tese, deveriam ter algum colega cirurgião-dentista especializado ou mais afim de diagnosticar lesões da boca. É claro que o nosso tema hoje daqui, Moacir, é câncer de boca. Mas lembrar, Moacir, que a boca tem inúmeras outras lesões que não câncer de boca. Sem dúvida. Você tem uma ideia, Moacir? Na Universidade de São Paulo, nós fazemos por semana algo em torno de 50 biópsias. Tá? Dependendo da época, 30, 50 biópsias por semana. 90% dessas biópsias, 95% dessas biópsias, Moacir, são em lesões benignas. Né? Então, quando se fala biópsia, a gente já associa a uma lesão maligna. Mas não. A maioria dos procedimentos de diagnóstico que necessitam biópsia são para lesões não malignas. Né? E quando a gente faz campanha ou fala de prevenção, o que é mais comum, Moacir, é a hiperplasia fibrosa, que é o paciente que usa prótese total, dentadura, né, há muitos anos, ela acaba ficando instável e com isso acaba produzindo um crescimento tecidual, né, que é a hiperplasia fibrosa. Nós acreditamos, à luz hoje da carcinogênese, hoje em dia a evolução de como o câncer começa está bastante explicada, muito mais do que há 10 anos atrás, Moacir. Nós acreditamos que essas hiperplasias não têm potencial de malignização. Ótimo. Mas não é por isso que ela vai ficar na boca. Tá? Então, quando se faz uma campanha, se fala em prevenção, o que mais aparece é o paciente que usa dentadura mal adaptada e com isso acaba crescendo esse tecido benigno que precisa ser removido e a dentadura refeita. Vamos orientar um pouco mais os nossos cirurgiões aqui nos hospitais, nos postos de saúde. Quando a gente fala de rigor de tratamento, ou seja, em caso de dúvida, quando você tem um paciente com tumor, você não sabe se esses dentes vão ficar ou não, né? Acho que isso precisa ser fixado novamente. Eu sou fervoroso nesse tipo de prevenção, porque um paciente com osteoradionecrose, olha, ele é terrível. A gente acompanhou muitos casos sobre osteoradionecrose e a gente sabe que é o fim. Um paciente que vai ter um problema sério durante a vida toda, normalmente ele é a óbito com essa osteoradionecrose. Os casos de cárie de radiação já são um pouco mais toleráveis, mas a osteoradionecrose, então, oriente-me um pouco mais essas pessoas aqui que nos assistem sobre esse rigor de tratamento. Vamos fixar um pouco mais esse assunto. Então, o que eu posso dizer a esse respeito é o seguinte, Moacir. Quando nós começamos a trabalhar com esse paciente há cerca de 10 anos atrás, a gente era mais condescendente. Ou seja, vamos fazer o possível para manter o maior número possível de dentes na boca. O que a gente começou a ver com o passar do tempo? Que isso depende muito de paciente para paciente. Então, o que eu falo hoje? Hoje eu sou muito mais rigoroso em condenar um dente e extrair ele no pré-operatório oncológico do que eu era 10 anos atrás. Especialmente o que, Moacir? Molares. Que você precisa levar em consideração o seguinte: aquele homem ou aquela mulher, nos seus 40, 50 anos, que nunca teve um cuidado adequado de higiene até aquele momento, será que ele vai ter dali para frente, Moacir? Se é um paciente que se preocupa, tem acesso, cuida dos dentes, você pode tomar decisões mais condescendentes. Mas hoje em dia não, Moacir. O que eu acho hoje em dia é o seguinte: dentes que há qualquer sombra de dúvida quanto à sua saúde ou dúvida sobre a sua continuidade de manutenção de saúde, Moacir, deve ser extraído no pré-operatório oncológico. Né? O cirurgião dentista que vai lidar com esse paciente tem que examinar aquele paciente como um todo. Esse paciente vai ser capaz de manter higiene no pós-operatório com a boca seca? Será que ele vai ter condições físicas, emocionais, de conscientização, de evitar a cárie de radiação? Se você chegar à conclusão que esse paciente não vai ter, seja mais rigoroso e extraia.
mesmo que você extraia algum dente com dor no coração, Moacir. As complicações advindas posteriormente serão muito mais graves. Então você vai manter aqueles dentes realmente saudáveis e que o paciente terá condições de mantê-los saudáveis em casa. Se o paciente, você perceber que ele, mesmo assim ele não vai ter condições de manter aqueles dentes na boca, hoje em dia eu já admito até tratamentos mais radicais, Moacir. Dependendo do paciente, até extrair todos os dentes. Eu acho que nesses casos a gente estaria fazendo até um benefício para o paciente, porque como eu já falei, a sequência toda de cárie e radiação para osteoradionecrose é violenta, né? E nestes casos que a gente mantém algum dente, mantemos alguns dentes e há uma evolução e chegamos a uma cárie de radiação. Como é que o dentista deve tratar essa cárie de radiação? Ele coloca um ionômero, ele faz uma curetagem? Vamos dar uma dica só para esses pacientes, esses nossos colegas dentistas, para saber o que nós vamos tratar. Moacir, isso vai depender muito do protocolo de cada equipe de tratamento. O que a gente sabe é o seguinte, se num paciente normal, uma cárie cervical, aquela cárie próxima à gengiva, já é uma cárie difícil de ser tratada ao longo dos anos, porque a gente faz a nossa restauração em resina, que fica linda naquele momento. Após 2, 3 anos, ela começa a ter uma pequena linha de infiltração na margem da raiz. Margem dentinária, né? Exatamente. Não esmalte. Exatamente. A parte do esmalte fica íntegra, mas a parte dentinária sempre acaba tendo uma linhazinha após alguns anos. No paciente com a boca seca, isso piora demais, você piora muito. Então, o que a gente recomenda se tiver condições? Desde deixar como está, aplicações de flúor seriadas e higiene rigorosa, isso só vai ter acesso em lugares com mais recursos, ou até restaurações com ionômero, especialmente ionômero, aquele ionômero resinoso. É uma opção, mas também fadada, Moacir, após os anos, a ter infiltrações e consequências nefastas. O que a gente tem feito agora como rotina? Pequenas cavitações a gente tem restaurado, Moacir. Restaura e mantém fluoroterapia para o resto da vida. Lesões mais profundas, a gente acaba colocando muitas vezes até cariostático. O cariostático, ele sofre uma denaturação da proteína ali existente, Moacir, apesar do aspecto clínico feio, né, fica aquela coisa enegrecida, ele consegue muitas vezes brecar o processo ali na região cervical. Tá? Tem alguma coisa que vai resultado 100% ali no caso, Moacir? Não tem. Eu acho que não. Tá? Esse aqui é a grande dificuldade. Porque você não tem esmalte, na verdade você não tem um esmalte para segurar uma resina, por exemplo. Então, essa aqui é. A gente faz alguma coisa, mas será que isso vai durar muito tempo? Não. Isso a gente não consegue. Então vamos evoluindo. Então já nós vimos o tratamento inicial, nós já irradiamos o paciente, tem a cárie de radiação, já estamos tratando, agora precisa extrair o dente. Nós não extraímos o dente no início. Nós, lamentavelmente, recebemos um paciente que já tem uma cárie de radiação, como consequência de não um tratamento de uma equipe multidisciplinar, ou um paciente que foi evoluindo dessa cárie de radiação, até termos aí umas raízes já sobrantes, estão lá no rebordo. A ideia é que elas permaneçam no local, ou podemos extrair uma raiz num certo tempo, e mais, precisamos, nesses casos, saber a quantidade de radiação que esse paciente tomou, ter uma conversa mais séria com a equipe que fez a radioterapia desse paciente para saber justamente se há ou não possibilidades de uma extração nesses casos. Então, Moacir, a dose máxima recomendada para tratamento no ser humano é em torno de 7.500 Hz. Grande parte dos nossos pacientes tomaram a dose máxima ou próximo a isso. Das doses menores, até 2.000 centigraus, os riscos são bem menores. Mas, em geral, os nossos pacientes acabam tomando doses próximas de 7.000, 7.500 centigraus, onde o risco é maior. Vale a pena, sim, o que você falou é muito sério. Tem um relatório da equipe médica, do radioterapeuta, de quanto de radiação esse paciente tomou numa região de mandíbula, por exemplo, né? A localização irradiada e a quantidade de radiação. Isso vai nortear o seu tratamento sem dúvida, né? Isso não acontece. A gente que trabalha em centros especializados, recebe o paciente, muitas vezes quem encaminha o paciente é o cirurgião de cabeça e pescoço, sem esses dados do paciente. Quanta radiação que ele tomou e em qual local ele tomou. Tá? A gente sabe pelo que o paciente contou.
Então, a gente precisa novamente entrar em contato com o radioterapeuta pedindo esse relatório. Então, seria muito bom que o paciente já viesse com essas informações relatadas. Bom, mas o paciente chegou e você chegou à conclusão que aquele dente não há o que ser feito. Existem duas linhas, Moacir. Uma linha bastante conservadora, que é de fazer canal de todos os dentes e deixar a raiz lá. Fazer canal em serviço público requer uma estrutura que nem todo lugar tem. Tá? O material necessário para fazer um canal adequadamente tem um custo relativo e tem um profissional habilitado para fazer aquela endodontia. Mas é uma opção bastante segura, Moacir. Fazer o canal, fecha aquela raiz e deixa aquele dente lá. Não é a rotina que a gente segue. Nós temos uma rotina de avaliar muito bem e extrair a raiz do dente. Ao longo do tempo, nós tivemos um resultado bastante positivo, com risco bastante baixo. Desde que seguir os protocolos já citados, Moacir. Extrair. Fugir ao máximo de molares. Molares é um dente que deve fugir. Extrair dentes um por um. Fechando a gengiva durante a sutura. Pode usar antibiótico? Pode. Como precaução, pode. Apesar que a literatura não te garante que isso resolverá. Agora, o que eu quero deixar claro é o seguinte, Moacir. Não há como garantir para o colega que nos está ouvindo ou para o paciente que um dente extraído não sofrerá radionecrose. O que dá para a gente garantir é o seguinte. Existem meios de minimizar essa ocorrência. Como? Extraindo da maneira mais atraumática possível. Né? Mas garantir, chegar para você e falar, olha, eu vou extrair isso, tenho 100% de chance que não ocorrerá uma osteoradionecrose. Não dá. A gente consegue minimizar. Tá? E confesso para vocês que em determinados pacientes, Moacir, a gente fica muito na dúvida do que fazer naquele paciente especificamente. Tá? Porque fazer canal, vamos fazer canal. Mas você tem um molar, por exemplo, com cáries generalizadas. Como é que você vai fazer a endodontia de um molar desse tipo? Você vai deixar a cárie lá para baixo? Aquilo vai continuar progredindo, vai virar um foco de infecção e a própria infecção pode desencadear uma osteoradionecrose. Então a opção está onde? Eu tento limpar a boca evitando uma infecção ou espero ocorrer uma infecção para ocorrer uma osteoradionecrose por conta própria? Então nós ficamos nesse dilema muitas vezes. E tenho colegas que têm opiniões um pouco diferentes a esse sentido. Eu posso dizer para vocês, através da literatura e através da experiência, que há uma tendência maior ao longo dos anos de possibilidade de extração em pacientes irradiados com risco menor. Né? O que eu também, lembrando, é que os 6 meses após a extração é chamado de janela de ouro. Após a radioterapia. A radioterapia. 6 meses após a radioterapia, o risco seria menor. Mas, mais uma vez, Moacir, é impossível assinar embaixo dizendo que não ocorrerá. Estabeleceu-se a osteoradionecrose. Iniciou um processo pequeno, começa a se formar um sequestro ósseo, até horas que há pedaços da mandíbula que se destacam do corpo ósseo. Nesses casos, fiquei surpreso com a hiperbárica, parece que está em dúvida agora se há realmente resultados ou não. O que fazer? Você é um dentista, está num lugar... O que eu faço agora? Então, parecia um pequeno sequestro ósseo. Uma das recomendações de se fazer extrações seriadas, extrações de um dente de cada vez, uma raizinha de cada vez, é se ocorrer osteoradionecrose, você vai ocorrer numa área muito pontual. Recomendação para a osteoradionecrose, em princípio, é conservadora. Manter limpo aquela cavidade óssea. Primeiro, ter paciência para se aguardar os 2, 3 meses após a extração. Talvez até aquele momento, acaba havendo a cicatrização da área. Não houve cicatrização. O que fazer? Manter higiene rigorosa daquela cavidade óssea. O que eu chamo de higiene rigorosa? O paciente em casa bochechar, usar como colutório em casa algum material antisséptico. Em geral, a base de clorexidina para o paciente usar em casa. E, se possível, no consultório, no hospital, irrigações uma vez por semana, a cada 15 dias, de qualquer irrigante à base de iodo, para manter limpo aquela cavidade. Evitar ao máximo intervir cirurgicamente, a não ser, como o Dr. Moacir falou, quando acaba havendo, você visualmente vê que aquele osso já tem alguma mobilidade, você pode intervir ali delicadamente, ajudando muito a remover. Cuidado. Exatamente. Muito cuidado. Porque o que a gente tem visto muitas vezes, mas em alguns casos, se intervém, se limpa toda aquela área e você transforma uma osteoradionecrose de 1 centímetro em 5 centímetros.
Entendeu? Então esse que é o grande problema, especialmente mandíbula, região de molares, que esse é o nosso desafio. Maxila, a gente tem alguns casos, e alguns outros casos de colegas que têm mais experiência cirúrgica nesses casos, que maxila pode ser manipulada com uma relativa segurança. É interessante, nós temos visto realmente pouquíssimos casos de osteoradionecrose de maxila. Exatamente. Geralmente é a região de molares inferiores, que é um terrível. Muito provavelmente isso se explica, Moacir, pela irrigação da maxila ser muito maior do que a irrigação em mandíbula, irrigação sanguínea. Muitas vezes as pessoas pensam que é um processo infeccioso. O que se acredita é que a bactéria possa estar envolvida ali secundariamente. Por isso que o antibiótico acaba não agindo de maneira adequada para prevenir a osteoradionecrose. Então a recomendação, a partir do momento que ela ocorra, Moacir, é ser conservador na medida do possível. Só intervir fazendo algum debridamento a partir do momento que você consegue ver que aquele osso está quase saindo sozinho. Muitas vezes o próprio organismo, desde que não coloque nada que atrapalhe, acaba resolvendo aquele problema. Hoje em dia, alguns colegas, eu não tenho experiência pessoal, mas têm usado o PRP, o plasma rico em plaqueta, que é aquele sangue centrifugado com alta contagem de plaquetas, para tentar com isso induzir mais rapidamente a cicatrização. Eu acho que é um meio promissor. O que falta seriam estudos adequados provando que isso funcionaria. Não só o PRP, como até a utilização de osso, muito utilizado em implante, você sabe melhor do que eu, os autógenos ou não, para tentar com isso fazer com que haja uma cicatrização melhor daquela área. Nos casos de mucosite, a gente vê que a mucosite é uma condição implantada durante o tratamento. Então, nesses casos, o paciente já está dentro do hospital. É difícil a gente ter uma mucosite quando o paciente sai do hospital, está lá, normalmente ele sofre dentro do hospital. E notei que o senhor falou do laser. Realmente esse laser me parece que hoje tem mostrado o melhor resultado em termos de aliviar o paciente naquelas crises que ele tem dentro do hospital, que não existia nos anos 70, começo dos 80, que era a aplicação desse laser. Ele realmente tem funcionado muito bem? Ele funciona, ele é uma alternativa muito interessante, Marcelo. No paciente de cabeça e pescoço, Marcelo, que faz radioterapia, não o transplantado que faz quimioterapia, o irradiado de cabeça e pescoço, em geral, ele vai ao centro de radiologia, faz a radiação e volta para casa. Pouquíssimos dos casos ele acaba ficando internado para fazer radioterapia. Então ele vai, faz e volta para casa. O paciente sob quimioterapia, sim, o paciente às vezes ele permanece internado e desenvolve a mucosite muitas vezes internado, especialmente nos transplantes de medula, né? E o laser aí, ele tem mostrado resultados muito favoráveis. Quem acompanha aí a imprensa em geral ouviu recentemente, alguns anos atrás, relatos de pessoas conhecidas aí na mídia com resultados bastante favoráveis para o uso do laser. O que eu considero, Marcelo, especialmente no paciente irradiado de cabeça e pescoço, é aquilo que eu falei. Evitar irradiar com o laser, né, a aplicação do laser em áreas onde havia neoplasia primária, e é difícil de ser aplicado. Por quê? Os protocolos de laser, Moacir, os que existem, prevêem aplicações diárias do laser. Isso. Uma cidade como São Paulo, se o centro de laser não for junto do centro de radioterapia, o paciente não consegue se deslocar de um lugar para o outro, né? Então a gente vê que isso é uma dificuldade. Às vezes eu acho que ele nem quer, né? Que a radioterapia é um tratamento que leva a autoestima do paciente um pouco para baixo. Então, Moacir, mas sabe o que a gente vê com o paciente? Às vezes ele sente um benefício tão grande que ele faz questão de ir fazer novamente. Mas a gente às vezes não tem uma estrutura aguardando esse paciente diariamente, em horário comercial das 8 às 5 da tarde, né? Mas a partir do momento que o paciente passa por uma radioterapia e faz a laser terapia para evitar a mucosite ou diminuir os efeitos da mucosite, ele quer fazer mais vezes, né? E a gente é muito procurado, Moacir, por colegas médicos que tem na família alguém passando por uma quimioterapia ou radioterapia. E aí ouviu falar do laser e aí vai atrás. E o que a gente vê dos pacientes que passam pelo tratamento, um grande alívio, né? A gente tem experiência não só nos pacientes, mas também pessoas próximas, né? Todos nós temos na família alguém que em algum momento passa por um problema desse, e o laser se mostrou bastante útil nessas pessoas, Marcelo. A aplicação dele é muito simples, Marcelo. Basta um pequeno treinamento. Eu acho até que o laser, para ser aplicado diariamente, Marcelo, é uma opinião pessoal minha, do Celso, não precisa nem ser um cirurgião dentista especializado nesse tipo de tratamento.
um bom corpo clínico de enfermagem, sob a supervisão de um cirurgião dentista, pode aplicar isso. Né? Os lasers precisam ser melhorados no sentido de tentar entregar uma grande quantidade de energia em pouco tempo, Moacir. Porque hoje, na minha opinião, o que também dificulta muito é uma aplicação total demorar 30, 40 minutos. Bastante tempo. Eu notei nos seus últimos slides aquela integração do cirurgião dentista dentro dos centros cirúrgicos, naquele caso daquela senhora que saiu com a sonda, no caso das construções dos obturadores palatinos pós-cirúrgicos, né? Onde você já pode até antecipadamente fazer uma prevenção sobre isso. Isso é interessante do cirurgião dentista fazer parte da equipe multidisciplinar. A gente sabe que aqui em São Paulo temos colegas em comuns, né, Márcio, que trabalham em grandes centros multidisciplinares desse, né? Isso é o ideal. Né? A gente gostaria que todos os centros tivessem essa integração. E posso dizer para você o seguinte, Márcio, a cabeça e pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço, a hora que vê o resultado da interação com a odontologia, ele vira um amigo muito próximo. Porque ele vê o resultado que o dentista consegue, trabalhando junto, causar no paciente e nas suas complicações. Isso é muito interessante, a gente espera que, ao longo do tempo, o país todo tenha essa integração. Bom, nós gostaríamos de terminar aqui chamando atenção novamente ao diagnóstico precoce, a diagnósticos iniciais, ou seja, todos trabalharmos justamente para que os pacientes não cheguem a essas fases terminais que são muito difíceis de tratamento e façam com que o paciente seja até excluído da sociedade. Professor Celso, gostaria então de agradecer essa sua palestra, foi magnífica, chamando a atenção para os nossos telespectadores aqui, para os cuidados que realmente o cirurgião dentista e até os pacientes podem ter, a equipe multidisciplinar, não podemos esquecer disso. Gostaria então que o senhor encerrasse aqui a nossa participação. Dr. Marcinho, muito obrigado pelo convite, obrigado à Conexão Médica pela oportunidade e me colocar aqui à disposição, em nome da disciplina de estomatologia da Universidade de São Paulo, servir aí como consultor aí ao longo do Brasil, em quem precisar de algum auxílio, basta entrar em contato com a Faculdade de Odontologia da USP, disciplina de estomatologia. Posso passar o telefone, Marcinho, da disciplina? Com certeza, dê o telefone e se quiser o e-mail. O telefone da USP aqui em São Paulo, para consultas de colegas que trabalham com esses pacientes, é 3091-7883. 3091-7883. O meu e-mail, também disponível para contato, é o celso@apcd.org.br. celso@apcd, avião pato, casadado.org.br, onde a gente pode tentar esclarecer alguma coisa que não ficou bastante claro aqui. E o que eu espero, Moacir, é que o dentista, especialmente o estomatologista, é a pessoa mais afeita, esteja trabalhando cada vez mais em equipes, produzindo bem aos pacientes que passam por um momento tão difícil. Muito obrigado, Dr. Celso. A vocês, até um próximo programa na Conexão Médica. Obrigado e até a próxima.